quero fazer mais uma oração. Fecha teus olhos, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus estará falando com cada um de nós. Espírito Santo, nossa dependência de Ti é completa. Por isso nós te pedimos nesse momento, a Tua graça, a Tua revelação, a Tua bondade, a Tua misericórdia nos encontre. Senhor, nós somos completamente dependentes de Ti. E nós te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos dá de entrarmos, ó Deus, nos lares de tantas pessoas que estão famintas de Ti, desesperadas por uma resposta. Por isso eu te peço que o Senhor esteja respondendo a esse clamor, que o Senhor esteja respondendo a essa súplica, que o Senhor esteja, Deus, trazendo clareza, que o Senhor esteja guiando nossas vidas. Em Ti nós confiamos, em Ti nós cremos, em Ti nós esperamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora sim, vamos então falar um pouco sobre aquilo que está acontecendo nesses dias, dar continuidade a essas ministrações que Deus tem nos conduzido acerca desse tempo. Muitas pessoas se questionando, muitas pessoas se perguntando o que está acontecendo, até onde isso vai, o que vai ser da minha vida, o que vai ser do meu futuro. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que toda a sua súplica, seu pedido sejam elevados a Deus, para que a paz que excede todo entendimento venha guardar a sua mente e o seu coração. Esse não é apenas um momento de nós crermos, esse também é um momento de nós confiarmos. Existem muitas pessoas que creem em Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem diante dele. Mas o desafio agora não é apenas crer. O desafio agora é de irmos para um passo além, é de confiarmos, é de esperarmos nele, é de descansarmos nele. Talvez essa seja uma grande prova para você, talvez seja a maior prova da sua fé. Para toda a humanidade eu digo isso. Por isso, alguém disse que o mundo inteiro hoje vive debaixo do cantinho do pensamento, né? Parece que Deus colocou o mundo inteiro no cantinho do pensamento. Deus parece que pegou o mundo e falou, não, vamos para o cantinho do pensamento, vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ir para o cantinho do pensamento. Eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade, uma professora do Jardim de Infância, não sei quantos conhecem, Jardim de Infância Tia Dida, marcou a minha vida. Ah, Jardim de Infância Tia Dida, porque havia ali uma professora, não sei, talvez aqui esteja nos assistindo a tia Ana. Tia Ana, você é maravilhosa, eu te perdoo em nome de Jesus. A tia Ana lá na Tia Dida, tinha uma tia chamada Marlene. Marlene era uma tia maravilhosa, carinhosa, era minha tia lá no maternal. Professora a gente chamava de tia carinhosamente, não é? Mas a tia Ana era brava. Certa vez eu fui pego, né, brincando, na verdade a gente estava atirando, na época era como se fosse Lego, mas ainda era de madeirinha, não é? E na hora que eu estava tirando uma pecinha dessa num coleguinha, brincando, ela me pegou no flagra. Tia Ana me pegou no flagra. Eu falei, Jesus amado, e agora? E agora? Vai para o cantinho do pensamento. Ela me colocou no cantinho de uma parede. Já pensou se fosse nos dias de hoje? Naquela época não tinha essa questão de bullying, não. A gente era tratado assim, né? Era a espada, né? Mas estamos aqui vivos, sobrevivemos, né? Ninguém morreu por conta disso. Mas fomos para o cantinho do pensamento. Ela falou, não, vai pensar agora o que você fez e tal. Enfim, nós tivemos ali o nosso momento de reflexão. Deus muitas vezes nos coloca, não dessa forma, mas nos coloca assim em momentos de reflexão. Momentos para nós analisarmos. Por que nós estamos enfrentando isso? O que eu preciso aprender em relação a isso? Algo que eu quero te dizer nessa noite é, quanto mais rápido você aprender todos os ensinamentos que Deus tem para você nesse período, mais rápido você vai sair desse deserto. Mais rápido você vai possuir a terra prometida. Então, esteja com os teus olhos bem abertos, seu coração quebrantado, para que você possa aprender. E essa é a ideia que nós temos aqui agora. Esse é o planejamento que nós queremos criar. Palavras, uma série de palavras, para que você aprenda o que Deus quer falar conosco nesse período. O que Deus quer falar conosco nesse deserto. Nós, assim como a palavra de Deus nos ensina, muitos profetas havia entre o povo, traziam a palavra de Deus. Estamos aqui sim,
Deus, com a graça e a misericórdia dele sobre nossas vidas, mas nós, como profetas de Deus, para trazer, aliás, nesse culto profético, trazer a palavra de Deus sobre sua vida. Então eu quero hoje falar sobre um tema, uma área que talvez você ainda não tenha pensado. Talvez você já tenha pensado muito sobre saúde. Hoje pela manhã eu falei aqui que tem muitas pessoas, talvez, que nunca mais vão fazer algo que se fazia, né, que são os vascaínos. Eu não sei se você já ouviu algum vascaíno espirrando Vasco. Você já ouviu isso? Vasco! Eu acho que eu nunca mais vou ouvir um espirro desse. Por quê? Nós aprendemos a ser mais higiênicos, a cuidarmos mais da saúde. O mundo está aprendendo, o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa. Os vascaínos nunca mais vão espirrar algo assim, é ou não é? Todo mundo tem falado, quando você for espirrar agora, espirra no braço, não espirra nem nas mãos, espirra no braço, enfim. Uma série de aprendizados nós temos tido nessa área da saúde, não é assim? Assim também, tem muitos especialistas, eu tenho acompanhado algumas lives de especialistas, também tenho aprendido muito na área financeira. Talvez você esteja pensando assim, eu nunca mais vou deixar de ter um fundo de emergência. Eu nunca mais vou deixar de ter uma poupança, fazer uma poupança. Eu preciso ter um fundo de emergência. E essa situação te ensinou isso, ok, que maravilha, é isso mesmo. Nós precisamos nos preparar para momentos como esse, não é? Então, são ensinamentos, são áreas, e essas duas áreas estão muito em evidência, mas temos esquecido de uma área muito importante. E talvez você nem tenha parado para pensar nessa área. Sabe que área é essa? Nós vamos ler essa área agora em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. E digo a você, profeta Elias significa ou simboliza a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Deus envia a igreja do Senhor Jesus para proclamar a verdade que é da palavra de Deus. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Sabe que área é essa que Deus está falando conosco aqui hoje? A área da família. A família. Pais e filhos. O brasileiro é um povo extremamente criativo. Eu tenho visto muitos vídeos, muitos memes. Já vi foto de um marido construindo uma parede, não é? Colocando um concreto, botando tijolos no meio da cama de casal, né? Virou um clima de guerra. Eu vejo vídeos, maridos gritando, alguém me livra dessa mulher, estou enlouquecendo. Enfim, diversos vídeos e fotos, o pessoal brincando com isso, né? A realidade é que Deus está nos fazendo voltarmos uns para com os outros. Você está sendo obrigado a estar mais presente ou convivendo mais com o seu cônjuge, convivendo mais com o seu filho, convivendo mais com o seu pai, com a sua mãe, convivendo mais com seus irmãos, convivendo mais com as pessoas da sua casa, né? Deus está fazendo isso, olha, aproveite esse cantinho do pensamento. Tudo que você precisa aprender, aprenda logo. Tem muitos casais que talvez esteja aí um menino dentro de casa perguntando, quem que é esse menino que está aqui? Sabe por que isso? O que é esse cachorrinho? O que é esse cachorrinho? O pai ou a mãe nem conhecia mais, não sabia nem mais quem que estava dentro de casa. Sabe por quê? Porque os olhos desses pais, os olhos dessas pessoas, ou talvez dos próprios filhos, estivessem apenas voltados para fora de casa. E Deus, nesse período, está falando conosco, olhe para dentro da sua casa. Olhe para dentro da sua casa. Olhe para as necessidades das pessoas que estão dentro da sua casa. Olhe para a sua família. Olhe para a sua casa. Eu não sei quanto que você conhece, né? Existem uma série de joguinhos, brincadeiras que nós temos e podemos fazer dentro de casa e podemos conhecer mais uns aos outros. Talvez você que esteja casado, você fala, não, eu não casei com essa mulher, ou eu não casei com esse homem, quem que é esse homem que eu estou descobrindo agora? Pois é, Deus está nos dando essa oportunidade de nós nos conhecermos mais. Eu não sei se você gosta de ganhar presente.
Ou melhor, eu sei que você gosta de ganhar presentes, mas eu não sei se todos os presentes que você recebe, que você ganha, você gosta. Como assim? É fácil, eu estava lembrando aqui hoje pela manhã, quando estava ministrando essa palavra, de um presente, o último um presente que eu recebi de aniversário, e foi um presente, talvez não tenha sido, certamente não foi o mais caro que eu recebi, mas foi o presente que até hoje eu me lembro dele. Por quê? Porque esse presente, ele passou uma mensagem para mim. A mensagem de que eu conheço, eu me importo com o seu gosto, eu me importo com aquilo que você precisa, eu conheço, eu sei o que você precisa. Esse presente foi uma touca de natação. Algo que eu recebi outros presentes, graças a Deus, né, me senti muito honrado, privilegiado, amado, muito querido por amigos, por irmãos, por familiares e família. Mas aquele presente, ele falou de algo que eu gosto de fazer, eu faço natação, né, agora nesse período de quarentena, né, parado, mas é um dos meus hobbies e é uma das minhas atividades físicas que eu faço. Essa touca de natação, ela veio com o meu nome, veio customizada com o meu nome, e ainda veio com o time pelo qual eu torço, mais ou menos, né? Sou meio fajuto nessa torcida aí pelo Fluminense. Mas a verdade é que quando eu recebi aquela touca, para mim foi algo que falou tão forte comigo. Por quê? Essa pessoa se preocupou em analisar quem é o Ricardo, o que o Ricardo gosta, o que ele faz. Talvez você dentro da sua casa não saiba o que sua esposa verdadeiramente gosta, nem o seu marido gosta. Às vezes a gente dá um presente para alguém, um presente que a gente que gosta, né? Ah, se eu fosse fulano de tal, eu ia gostar, porque eu gosto, eu amo. Às vezes você chama a sua esposa, o seu marido, né? Ou chamava, nesse período não está dando para sair para comer, para ir no restaurante, alguma coisa assim. Uma comida que você gosta. E eu de novo falei hoje aqui pela manhã, mais um exemplo, né, sobre esse período de quarentena. Aliás, quantos quilos que você já ganhou nesse período de quarentena, hein? Quantos quilos você já ganhou? Tá duro, não é? Olha, fica aí a dica, todos os dias, 18 horas, entra lá no lip.moraes no Instagram e você vai ter uma oportunidade de queimar essas calorias aí da quarentena, tá bom? É uma atividade física no nosso profissional aí, né, que é personal trainer, e ele vai te ajudar a queimar essas calorias. Então, muitas vezes as pessoas, elas querem dar presentes que elas gostam, mas não se importam com o que a pessoa gosta. Então, eu estava falando da comida. A minha esposa fez ontem, né, ela fez um cheesecake de queijo com goiabada. Jesus amado, eu estava pensando, né, Deus fará novos céus e nova terra, mas o cheesecake de goiabada vai ter que estar presente nesses novos céus e nova terra. Né? Esposa, quando vai para a cozinha, é um perigo, né? Eu fico, mas por que isso? Perigo para mim. Na verdade, para eu manter, né, a minha condição física aqui, manter, né, a saúde física. Mas por quê? Porque ela me conhece. Ela sabe do que eu gosto. Ela se preocupa comigo. Né? Então, quando ela vai, ela está pensando, o que eu posso fazer? O que o Ricardo vai gostar? Ao mesmo tempo, também contei aqui, e aí fica a dica, eu falei pela manhã que eu vou fazer uma live com o tema o que você pode comprar para sua esposa? Como escolher um presente para a sua esposa? Né? Eu, recentemente, final do ano agora, que tivemos 2019, orei a Deus e tudo mais, mas acima disso, eu também conheci minha esposa, eu comecei a ver o que ela gostava, o que ela estava precisando, e eu consegui comprar um vestido pela internet que ela amou e o tamanho dela coube certinho, fui assertivo naquilo. Querido, isso fala muito mais do que eu poderia ter dado um caminhão de dinheiro para ela, não ia falar tão alto, tão elevado, quanto um presente como esse. Por quê? Porque isso demonstra amor, demonstra que eu me preocupei e que ela se preocupou comigo, com o meu gosto, com o que eu gosto, com... Isso é amor. Deus está dando a nós essa oportunidade de nós nos conhecermos mais, sabermos mais um do outro. Agora, deixa eu te dizer algo. Você talvez não tenha
tido boas experiências e talvez você esteja carregando muita mágoa do seu cônjuge, muita mágoa do seu pai, mágoa do seu filho. A Bíblia fala para os pais: não irriteis, não provoqueis, não leveis os seus filhos à ira, não é? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, existem vários ensinamentos sobre como a família deve se portar, ainda mais num momento como esse. Mas talvez você carregue essas mágoas, querido, em nome de Jesus, você não vai sair do seu cantinho do pensamento enquanto você não resolver isso, enquanto você não acertar isso. Como que eu resolvo isso? Como que eu acerto isso? Pedindo perdão, reconciliando, restaurando, se reconectando. Essa é uma grande oportunidade que Deus está dando a todos os nossos lares, de haver uma reconexão, de haver uma reaproximação, de haver uma restauração de vínculos familiares, de relacionamentos dentro da sua própria casa. Deus está proporcionando isso a você. Não perca essa oportunidade. Comece perdoando. Se você carrega mágoas do seu cônjuge, se você carrega mágoas do seu pai, da sua mãe, comece perdoando. Sabe quem vai ser o maior beneficiado com isso? É você. É você. Quero ler mais um texto com você. Josué capítulo 24, versículos 14 a 15. Aqui nós vamos ver a comparação entre dois homens. Um homem que era extremamente bem-sucedido, talvez esse homem tenha aprendido a vencer sem a sua família. Ele foi extremamente bem-sucedido, mas foi sem a sua família, sem a sua casa. E um outro homem que foi muito bem-sucedido, mas levou a sua família para essa terra de vitória. Josué 24:14 diz: Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Será que você pode dizer isso? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Moisés, que foi alguém que antecedeu Josué. Aliás, um parêntese muito importante aqui. Que você não fique preocupado, existem muitos homens e mulheres que estão preocupados em deixar herdeiros. Que a sua maior preocupação não seja deixar herdeiros, mas seja deixar sucessores. Sucessores. Moisés deixou um sucessor, mas não era um sucessor da sua família, da sua casa. O sucessor de Moisés foi Josué, fora da sua família. Você sabe o que aconteceu? Os maiores acontecimentos na vida de Moisés, as maiores maravilhas, os maiores prodígios que Deus fez na vida de Moisés, que aconteceram lá no Egito, todas aquelas 10 pragas, a passagem pelo Mar Vermelho, tudo aquilo que aconteceu no Egito, a família de Moisés não presenciou. A esposa de Moisés, os filhos de Moisés não estavam com ele. Moisés deixou sua família com seu sogro Jetro. Moisés não estava junto com a sua família. Sua família não presenciou os melhores momentos, os momentos mais grandiosos da vida de Moisés. Josué tomou uma outra decisão. Josué falou: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família provaremos das maravilhas de Deus, mas provaremos juntos. Estaremos aliançados, estaremos conectados e vamos até o fim. Josué se importou com a sua família. Josué incluiu a sua família nisso que Deus tinha projetado para ele. Talvez você já tenha feito muitos projetos para sair dessa situação. Talvez você já esteja aí pensando, analisando, mas talvez você só esteja pensando em você, em si próprio, no seu coração apenas. Você se esqueceu da sua família. Você se esqueceu de pensar nesse que está do seu lado. Que você possa falar como Josué disse: eu e a minha família,
eu e a minha família, vou dizer de novo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Talvez você esteja pensando assim, mas eu não sou pai responsável pela minha casa. Eu não sou líder responsável pela minha casa. Talvez você seja um filho. Talvez você seja o único que aceitou a Jesus na sua casa. Deixa eu dizer algo para você. Você tem em suas mãos uma grande responsabilidade. Você tem a promessa de Deus, onde o apóstolo Paulo diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por isso, querido, não deixe de proclamar o Evangelho, não deixe de anunciar essas lives, essas transmissões. É o Evangelho do Senhor Jesus alcançando todas as famílias. E eu creio nisso. Há uma promessa de Deus para a nossa família. Há uma promessa de Deus para a nossa casa, que toda a nossa casa será salva. Raabe era uma mulher que pensou na sua família. Ela pediu aos espias que eles protegessem, que eles guardassem a sua casa. E os espias disseram, nós viremos aqui, mas se você não colocar a sua família dentro da sua casa, se eles estiverem fora da sua casa, eles não serão salvos. Eles perecerão, eles morrerão. E Raabe correu para falar para todo mundo, entra aqui, vem para minha casa, venham para cá. E Raabe, que era uma prostituta, e Raabe, que era uma pessoa que talvez não tivesse esperança, ela naquele momento, ela não pensou em guardar a sua própria vida. Ela pensou em toda a sua família. E ela colocou o maior número de pessoas possíveis dentro da sua casa, que faziam parte da sua família. Que você possa nesses dias se importar com a sua família. Que você possa orar pela sua família. Que você possa, sim, ligar para a sua família. Que você possa estar conectado com a sua família. E que você possa, acima de tudo, perdoar sua família. Pois eu sei que em momentos como esse, atritos acontecem, situações do passado talvez você venha carregando durante muito tempo. Deus está dando oportunidade a você de quebrantar o seu coração e de fazer uma nova história dentro da sua casa, dentro da sua família, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Quero convidar você a repetir uma oração comigo. Talvez você esteja nos assistindo hoje pela primeira vez, ou não, ou talvez você esteja aí nos acompanhando, mas hoje o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração para que você se entregue completamente a Ele. Não apenas creia, mas confie nele. Convido você, de olhos fechados, ponha sua mão no seu coração e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço, entra na minha vida, entra na minha história e faz de mim uma nova criatura. Eu te peço, abençoa a minha casa, salva a minha vida e a minha família. Eu creio que Jesus Cristo morreu numa cruz pelos meus pecados para me dar a vida eterna. E a partir de hoje, eu creio que uma nova história se inicia na minha vida e da minha família, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, quero convidar você a mandar uma mensagem para nós, no número 98087-1011. Mande uma mensagem, fale, olha, eu aceitei a Jesus, qual é o próximo passo? O próximo passo, nós entraremos em contato com você. Nós queremos abraçar você, não naturalmente hoje, mas abraçar você se conectando conosco, trazendo você para próximo, para perto. Nós queremos estar junto com você. Nós fazemos tudo isso, todas essas transmissões, todo esse empenho é para abençoar você, é para abençoar a sua família, é para abençoar a sua casa. Sabe por quê? Porque Deus te ama e nós também te amamos. E eu tenho certeza, quando tudo isso passar, nós faremos questão de te dar um abraço pessoalmente. Conecte-se conosco, em nome de Jesus.